Olá, eu sou o professor Fabiano, sou professor de arte e na aula de hoje nós iremos falar de duas vanguardas europeias muito importantes, o dadaísmo e o surrealismo. Vamos começar então com o dadaísmo? Bem, para iniciar eu gostaria de proferir um texto e depois saber da opinião de vocês, ok? Ontem, meia-noite às 10 horas, enquanto os pássaros mugiam sobre os currais e as vacas pulavam de galho em galho, vi um jovem ancião sentado em uma pedra de pau quadrada de 3 quinas. Lendo um jornal sem letras e de cabeça para baixo, calado, ele dizia: os 4 apóstolos de Cristo são 3, Lucas e Tiago, e acrescentou: o mundo é como uma bola quadrada que navega em um barco sem fundo nas ondas de um poço sem água. Agora eu gostaria de perguntar para vocês: esse texto que eu acabei de proferir é arte? Alguns diriam que sim, pois para elaborá-lo requereu criatividade. Outros dirão que não, porque o texto não tem coerência, não tem coesão, não tem sentido algum. Essa foi a grande questão que surgiu no início do século XX. O que é e o que não é arte? Foi aí que surgiu o dadaísmo. O dadaísmo surgiu na cidade de Zurique, na Suíça, no ano de 1916, com um grupo de pintores e poetas que foram para lá fugindo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou no ano de 1914 e foi até o ano de 1918. Portanto, ela durou 4 anos. No meio da guerra, em 1916, surgiu esse movimento artístico, o dadaísmo. A palavra dadaísmo vem de dada, e dada significa cavalinho de pau em francês. Os artistas dadaístas reuniam em um clube noturno chamado Cabaret Voltaire, e lá eles começaram a perceber a arte de forma irracional, não como manifestação do belo, mas como anti-arte. Os dadaístas rejeitavam qualquer dimensão lógica na arte. Duchamp, por exemplo, pegou a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, desenhou um bigode e uma barba nela e assinou a obra. Vamos ver como ficou? Aqui está a Mona Lisa, alterada por Duchamp, com barba e bigode. Uma outra atitude tomada por Duchamp: ele pegou um mictório ou urinal de porcelana branca e levou para dentro de uma galeria de arte. Ao fazer isso, na verdade ele quis levantar algumas questões como o que é arte e o que define um artista. Aqui está o urinal de Duchamp. Só para nós termos uma ideia, em janeiro de 2006, estimava-se que essa obra, conhecida como Fonte, valia cerca de 3 milhões de euros. E você, gostaria de fazer uma poesia dadaísta? Como é que nós podemos fazer uma poesia dadaísta? A receita é muito simples. Pegue um jornal, escolha um artigo desse jornal do tamanho que você gostaria que ficasse o seu texto, pegue uma tesoura, recorte palavrinha por palavrinha desse artigo, coloque dentro do saco, embaralhe e vai tirando palavra por palavra e copiando as palavras. No final, você terá um legítimo texto dadaísta, sem nexo, sem coerência, sem coesão, sem sentido algum. Agora, eu trouxe para vocês uma lista dos principais artistas dadaístas. Vocês poderão pesquisar posteriormente sobre cada um deles para que vocês inteirem mais do conteúdo e estejam aí preparados para os vestibulares e Enems. Falaremos agora do movimento artístico surrealismo. Nós podemos dizer que o surrealismo ele surgiu como consequência natural ou desenvolvimento do dadaísmo. O surrealismo surgiu no ano de 1924 na cidade de Paris, na França. O surrealismo manifestou-se ao público pela primeira vez através do manifesto surrealista do pintor e poeta André Breton. E quais são as características do surrealismo? São várias, algumas delas: a visão mágica da realidade, a exaltação da irracionalidade,
a exaltação do imaginário, a volta ao mundo dos sonhos, os estados alucinatórios, o maravilhoso, o fantástico, o irreal. Aqui tem algumas obras surrealistas para vocês verem. Por exemplo, nessa primeira obra aqui nós temos um olho e dentro do olho nós podemos observar o céu cheio de nuvens. Na segunda gravura nós temos um elefante, só que a cabeça do elefante forma um trompete. Nessa ilustração aqui, nessa imagem surrealista, nós temos uma maçã que foi cortada ao meio. Dentro da maçã nós observamos uma borboleta. E nessa outra ilustração aqui, na última, nós observamos um ovo que foi partido ao meio e dentro dele nós temos um sol. O movimento surrealista, ele introduziu algumas técnicas novas no mundo da arte, como a fotomontagem e a colagem fotográfica. Trouxe outras obras para vocês apreciarem. Por exemplo, essa obra é muito conhecida. As pessoas conhecem como os relógios derretidos pelo sol. Na verdade, ela chama A Persistência da Memória e é uma obra do Salvador Dalí. Temos aqui uma obra de Juan Miró que se chama Interiores Holandeses. E uma outra obra de Frida Kahlo se chama O Veado Ferido. Trouxe para vocês também um grupo de artistas surrealistas dos anos 30. Esses são os principais autores do surrealismo. O nome deles aí está do nosso lado direito. Agora eu trouxe para nós analisarmos duas questões. Uma questão de vestibular e uma questão de Enem. Vamos ver se vocês conseguem acertar? Primeira questão, caiu no Enem de 2010. Todas as manhãs, quando acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Assim escreveu o pintor dos relógios moles e das girafas em chamas em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Freud, denominado método de interpretação paranoico. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Letra A. Do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável. B. Do onírico, que misturava sonho com realidade e inconsciente com um universo único ou pessoal. C. Da linha inflexível, da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço, na temática e nas formas vinculadas do real. D. Do reflexo, que apesar do termo paranoico, possui sobriedade e elegância advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos. E é da expressão e intensidade entre o consciente e a liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. E aí, qual vocês acham que é a resposta certa? Bem, se nós formos por eliminação, a que mais condiz com as características do surrealismo é a opção B. A opção B já começa falando do onírico. A palavra onírico significa sonhos, mundo dos sonhos. E aqui vem falando que mistura sonho com realidade e inconsciente. Então, sonho, inconsciente são características do surrealismo. Então, a resposta correta é a letra B. Agora, uma questão de vestibular. Caiu na prova da Unesp de 2011. Diz assim: a peça-fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A transformação de urinol em obra de arte representou, entre outras coisas. Será que é A? A alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes? Ou será que é B? A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX.
Ou será que é C? O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade? Ou será que é D? A vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras? E letra E, o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. Qual vocês acham que é a resposta correta? Novamente, se formos por eliminação, nós entenderemos que quando o urinol foi levado para uma galeria de arte, alterou-se o sentido original do objeto e fez-se uma crítica ao que era arte naquela época. Portanto, a resposta correta é a letra A. Assim, concluímos a nossa aula de surrealismo e dadaísmo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam esse vídeo e aguardem novas postagens.